Boa noite, pessoal. Tudo tranquilinho com vocês? Espero que estejam bem. Então, hoje, muito feliz em receber vocês nessa nossa live para trabalhar com programação e o ensino de matemática. Então, meu nome é Matheus, sou formado em licenciatura em matemática pela URGS e recentemente ingressei no programa de ensino de matemática, o PPG-MAT. Professora Leandra, professor André, gostariam de se apresentar? Então, meu nome é Leandra, sou professora da Educação Matemática da Faculdade de Educação do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom estar aqui com vocês. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é André Venturini, sou professor de matemática do Instituto Federal Farroupilha, aqui pertinho de Santa Maria, tá bom? Espero que tenhamos um ótimo encontro hoje. Uma boa noite. Então, nesse começo da nossa live, eu vou dar um breve relato do nosso grupo de pesquisa e como é que estamos nos organizando. Então, o nosso grupo de pesquisa é Matematica, eu participo desde 2018, a convite da professora Leandra, que é a coordenadora do grupo. Nós somos um grupo de estudantes de graduação, mestrado, doutorado, mestres e doutores, né, e discutimos propostas para o ensino de matemática. Os interesses são individuais e demandas coletivas. Antes da pandemia, estávamos realizando algumas ações de extensão com as vovós residentes no Asilo São Vicente Paulo, em Porto Alegre, mas devido à pandemia, esse trabalho teve que ser interrompido. Nós estávamos trabalhando com os jogos e entendendo como os jogos podem contribuir no raciocínio lógico e na motricidade das vovós residentes do asilo. Bom, atualmente estamos trabalhando bastante com a programação. Realizamos um curso de extensão ano passado com professores que ensinam matemática nos anos iniciais. O curso teve uma grande adesão das professoras, que inclusive haviam relatos de que já estavam utilizando o Scratch em sala de aula. Então, nesse sentido, nessa noite, iremos apresentar para vocês algumas potencialidades do Scratch, né? A professora Leandra irá apresentar um pouco do que vem a ser o pensamento computacional, o que a gente consegue fazer com o Scratch, o que pode ser interessante para a gente estar trabalhando. E o André vai estar mostrando uma historinha para vocês, mostrando como é que a gente trabalha com Scratch, alterando cenários, editando, alterando os personagens. Uma ótima noite a todos e tenham uma rica experiência com a programação. Bom, então, de novo, uma boa noite a todos. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Então, nós estamos trabalhando com programação nas pesquisas relacionadas ao nosso grupo de pesquisa, que se chama Matematica. Também aqui estão, né, a ProRest, que é nossa parceira, né? Nós temos 2 projetos de extensão que desenvolvemos relacionados a jogos e relacionados à programação. Nós temos focado muito nas nossas pesquisas com relação à aprendizagem da matemática, né? E verificado, então, o potencial da programação que a gente percebe não só na matemática, mas hoje a gente vai focar na matemática mais especificamente, o potencial da programação para aprendizagem de diversas áreas, tá? Então, a nossa base teórica, epistemológica, é baseada no construcionismo, no construtivismo. O construcionismo, né, deriva do construtivismo, onde o seu criador se chama Paper, né, e lá na década de 80, ele desenvolveu, né, criou, né, foi criado o MIT e tal,
com o apoio dele, né? E lá naquela época a gente já percebia o potencial da programação para a aprendizagem. Paper já percebia. Nesse sentido, a gente observa, né, nesse período da pandemia, a gente tem observado a importância que tem o computador para, né, podermos nos comunicar, podemos ensinar, e se pensarmos, 90%, né, das pessoas no trabalho delas, elas demandam habilidades relacionadas com a competência digital. Então, Paper já vai dar importância da questão do processo de autoria, né? Então, se a gente pensar na palavra programação, tem um programa por trás. Nós também, muitas vezes, fazemos atividades que, se pensarmos, tem uma certa programação, né? Quando a gente levanta, quando a gente vai tomar um café. E tem, por exemplo, as máquinas em si, né? Elas têm um programa por trás. A máquina lavar roupa, né? A geladeira. E só que sempre tem alguém que está programando, que esse alguém seríamos nós. A gente poderia pensar que em épocas passadas, né, programar seria mais específico para pessoas, né, que são mais hábeis em matemática, em ciência da computação. E já na década de 80, né, um pouco antes da década de 60, foi criado o logo, né, que tem por trás tem um personagem, né, que é a tartaruguinha, que ela vai se comunicar, então, através de comandos, tá? E aí deriva outros softwares que a gente vai trabalhar hoje com vocês, que é o Scratch. Vamos explorar um pouquinho o potencial do Scratch para a aprendizagem. Então, eu vou me comunicar com o computador numa linguagem que tanto eu quanto o computador vão entender, né? Então, para isso, eu preciso dar uma sequência, uma lógica, uma ordenação, e quando isso gera no computador o resultado, eu vou perceber se eu fiz alguma coisa errada. Só que Paper, ele quis dar um potencial afetivo para a criação. Então, é importante o processo de autoria, né, do sujeito. Então, partindo da vontade de construir algo, a vontade, né, que tem um potencial de significação pessoal, tem a ver com os afetos, né? Então, já Piaget dizia, né, que, embora sejam estruturas diferenciadas, o afeto e a cognição, eles têm relação entre si. E já Pacheco vai dizer que não há aprendizagem sem afeto. Então, a questão da afetividade é fundamental na aprendizagem. Aqui nós temos, né, o personagem do Scratch é o gatinho. A gente vai comandar o gatinho, o que ele vai fazer na tela do computador. Pensamos que o potencial, né, do Scratch na possibilidade de transformar, de trabalhar com diversas linguagens. Se eu for desenhar, por exemplo, um quadrado numa folha de papel, eu vou ficar com a imagem do que é um quadrado. Eu posso não saber quais são as propriedades de um quadrado. E eu vou utilizar o quê? Vou utilizar, né? Posso estar pintando, mas não tem toda aquela riqueza, né? Porque quando eu vou
fazer no Scratch, por exemplo, eu vou ter que colocar as propriedades, vou ter que ordenar numa sequência lógica, e eu vou ver o gatinho, então, desenhando no computador o quadrado. Além da possibilidade de fazer simulações, de contar histórias, né? Então, o palco do Scratch tem toda essa questão audiovisual também, e isso possibilita, né, trabalhar com diferentes formas de comunicação, de veicular ideias. Na BNCC, a gente verifica que o pensamento computacional aparece mais ou menos umas 9 vezes no documento. E está relacionado, na BNCC, está relacionado com a matemática. Mas a gente vai mostrar um pouco, fazer algumas relações, que a gente percebe que não é a matemática não é detentora do pensamento computacional. Tá? E na BNCC, a gente observa a relação com a resolução de problemas, a relação com a transformação da linguagem materna para um gráfico, para uma tabela, né? A relação também com a álgebra, né? Os processos de abstração. E também tem outras relações, mas a gente verifica o que nós temos focado mais no pensamento computacional é relacionado com a resolução de problemas, que na alfabetização matemática a gente pode pensar que demanda ler, né, interpretar e resolver problemas. Tá? Então, a gente vai fazer uma relação do pensamento computacional, né, com a resolução de problemas e verificar os 4 pilares básicos do pensamento computacional que estão relacionados com a resolução de problemas. Então, o pensamento computacional, ele não é um conceito bem ainda instituído na academia, né? Tem várias pessoas que trabalham com pensamento computacional, dentre elas a principal, a Wing, mas já na década de 80, né, nos livros que o Parker escreveu, já tinha um pensamento computacional não definido, mas implicitamente estava ali. Então, os 4 pilares do pensamento computacional, a gente, por exemplo, quando a gente pega um problema para resolver, tá? Então, relacionado com resolução de problemas, em distintas áreas, a gente vai decompor esse problema em partes. Por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo, a gente não sai fazendo bolo. A gente vai ver a receita, vai ver quais os ingredientes que são necessários. Se é muito difícil, a gente não faz, né? Quando a gente vai revisar um carro, revisar uma bicicleta, também a gente vai trabalhar por partes, pneus, freios, e sempre, geralmente também começa da parte mais simples para a parte mais complexa. Outro padrão, outro pilar é o reconhecimento de padrões. Então, por exemplo, quando a gente escreve um texto, né, tem um padrão, começar com letra maiúscula, terminar com ponto final, ou os sons têm um padrão, né? A tabuada do 9, ela tem um padrão. Então, se a gente observar os numerais, né, a casa das unidades, 9 vezes o 9, depois vai diminuindo uma unidade. E nas dezenas, vai aumentando, né, uma unidade, uma dezena. Então, a gente mesmo, então, tem um padrão na tabuada do 9. E eu posso, descoberto esse padrão, eu posso resolver
saber quanto que é 9, sei lá, 9 vezes 8, 9 vezes 9, né? Só a partir da observação desse padrão. As costureiras, elas utilizam, né, determinados padrões de costura, relacionado com o tipo de costura, né, nas artes, nas tapeçarias, aqui nessas figuras que tem muitos quebra-cabeças, né, relacionados com descoberta de padrões. Por exemplo, a gente pode observar que na primeira coluna eu começo com um retângulo azul, depois um vermelho, depois 2 azuis, depois um vermelho, e assim sucessivamente. Aí a segunda coluna, 2 azuis, um vermelho. Então, de par em par, né? Eu vou observar que na quarta coluna começou com um azul, então aqui eu teria o que está faltando, né? Seria um azul e um vermelho. E aí eu poderia observar em quais das letras, né, teria. Aí depois eu vou observar que tem, terminou por um vermelho, então seria 2 azuis. Tá? Então, eu identifiquei um padrão, né, poderia associar a resposta correta, mas eu poderia seguir construindo essa figura, que aí eu faço uma abstração, eu não foco mais na figura em si. Tá? Então, eu ignoro os detalhes e busco uma solução que seja válida. Algoritmos. Então, a gente tem uma série de regras ou passos para resolver um problema. Então, por exemplo, vou fazer um bolo, os passos têm que estar bem descritos, né? Aqui, o algoritmo, nós utilizamos muito algoritmo na matemática, da multiplicação, da soma. E se vocês tiverem acesso, depois eu posso estar compartilhando com vocês o link do vídeo. Aqui tem o desafio de fazer instruções exatas, que estão relacionadas com estar bem, né? Estar bem estabelecido o que tem que fazer, né? Utilizar uma linguagem adequada, ter uma sequência de passos que leve ao que a gente está se propondo a fazer. Tá? Então, a programação, ela está na BNCC, várias escolas particulares estão trabalhando na BNCC a programação na educação básica, também escolas públicas, tá? A gente tem observado que a nível internacional ela pode estar sendo uma competência transversal, né? Um tema transversal que é trabalhado em todas as disciplinas, ou uma disciplina em separado, né? E a gente percebe que não é só relacionado com o computador, vai ter atividades plugadas e atividades desplugadas, com o computador ou, né, sem a tecnologia. Então, aqui a gente tem, por que trabalhar com a programação, né? Então, nós já falamos alguma coisa, mas aqui o segundo item, né, se eu der alguma instrução programar, tiver algum erro, então quer dizer que a forma que eu pensei, né, vai ter que ser repensada. Então, um erro como instrumento para aprender, para rever o que eu pensei, né? Isso vai gerar um feedback imediato na tela do computador. E a questão do lúdico, né? A questão dos afetos. Quando a gente coloca o processo de autoria nessa criação, e a gente lembra, quando a gente
vai relembrar situações que nós vivenciamos na nossa educação básica, né, na nossa formação, estão relacionadas com o processo de autoria, de se colocar, então, como autor numa criação que é sua. E as pessoas gostam de mostrar o que elas fizeram, e há um processo de valorização. Também porque criaram a partir dos seus interesses. Então, aqui tem algumas possibilidades, né, de estar utilizando, então, atividades plugadas, desplugadas. Eu recomendo o Code.org, né? Então, se vocês buscarem na internet, vocês vão entrar nesses ambientes. Mas o que vai mover as crianças? Nós estamos interessados em que as crianças, né? Porque o ambiente natural das crianças é o brinquedo. O ambiente natural das crianças, né? O que é o trabalho das crianças? O trabalho das crianças é brincar. E a gente pode estar relacionado também muito com os afetos, né? Então, tem todo um aspecto lúdico no Scratch. Então, o Scratch, até pela sua software, eles são bloquinhos de montar, como se fossem peças de Lego, né? Que se encaixam. Então, o André vai trabalhar hoje com vocês uma história, né? As crianças gostam de histórias, e histórias elas podem ser contadas no Scratch. Eu posso gravar um videozinho. As crianças, elas são curiosas. Elas são muito curiosas. A gente percebe que, à medida que vão crescendo, muitas vezes se perde essa curiosidade, né? Então, também é para a gente repensar o que nós, como professores ou como escolas, estamos fazendo. Então, o Scratch, ele pode reproduzir um ambiente, né, de testar hipóteses, pensando como um ambiente que potencializa a curiosidade, que pode possibilitar realizar experimentos. E aqui nós temos um videozinho que foi criado, né, com a programação no Scratch. Deixa eu voltar aqui, eu acho que não foi. Aqui. Então, a gente observa, né, tem um asteroide que bate nas paredes, né, tem uma nave que se aproxima da Terra, tem uma estrela que aumenta e diminui de tamanho, e tem um macaco que gira em torno de si mesmo. Então, a partir da observação aqui, eu posso estar criando, né, um imaginário. Mas também posso estar observando como é que é o batimento cardíaco, como é que as abelhas voam, e posso estar reproduzindo no Scratch. Então, o aspecto também, né, do brinquedo, do jogo, tem toda uma parte cognitiva, de interação, de troca, de vivência, um com o outro, com o colega. Tem também a questão da competição, né? Mas tem também a questão de estar desenvolvendo habilidades tanto afetivas, socioemocionais, como as cognitivas. Tá? E a gente pode criar jogos no Scratch. Vou reproduzir um joguinho que foi criado aqui. Onde tem um contador, né? E vai ter uma bolinha. Então, a gente pode criar esse jogo, pode criar o jogo do labirinto. Diversos tipos de jogos podem ser criados no Scratch. A criança pode estar, então, criando os jogos. Então, é um pouquinho do que queria mostrar para vocês algumas possibilidades, né?
E agora o André vai estar trabalhando com vocês, então, no Scratch. Boa noite, então, pessoal. Partindo da fala da professora Leandra, eu vou, então, dar continuidade nessa nossa conversa. Bom, quando nós organizamos esse encontro, nós queríamos, então, mostrar o software de programação Scratch. Pois bem, este software, ele é um software muito poderoso e de uma facilidade de manipulação incrível. E ao tentar mostrar o Scratch para vocês, nós pensamos de que maneira poderíamos fazer isso. Simplesmente mostrando o software, onde ficam os seus comandos, os seus blocos, ou partir de uma situação prática de vivência nas escolas. Então pensamos em contar uma história. Nós nos desafiamos e buscamos uma historinha muito famosa no meio infantil, uma historinha infantil, que é a Festa no Céu. Então é um conto do nosso folclore. Eu peguei aqui uma versão da escritora Ângela Maria Cardoso Lago, de 2009, onde ela conta essa história. Então, para situá-los, as escolas, principalmente da educação infantil, nos seus currículos, através das suas metodologias, trabalham muito com historinhas infantis, até mesmo para desenvolver algum assunto, algum tema, valores de um bimestre, até mesmo de um semestre. Então, essas histórias, elas são importantes porque fazem parte da vida das crianças, principalmente da educação infantil, das séries iniciais. E é isso que talvez a professora Leandra falou, é o que move as crianças, né? É esse lúdico, é o afeto, é o querer brincar, é o querer pegar, manusear. E o Scratch, ele dá essa oportunidade das crianças construírem o seu pensamento, as crianças serem autoras das suas produções. Então, essa historinha, que agora nós vamos tentar contá-la através do Scratch, e com isso, então, mostrar os comandos que ele tem, a potencialidade dele, o que é capaz de fazer, né? Essa historinha conta uma situação muito interessante. Acho que todos conhecem, é uma festa que vai acontecer no céu. E, obviamente, somente os animais com asas podem ir até o céu. Os animais rasteiros, como a tartaruga, o sapo, o jacaré, eles não podem ir nessa festa porque não voam. Mas teve um personagem que a autora coloca como um jabuti, uma tartaruga, né? Mas nós fizemos uma adaptação aqui, nós também achamos essa historinha com um sapo. O sapo deu um jeito e foi a essa festa. E como ele foi nessa festa? O urubu, seu amigo, foi visitá-lo com a sua viola. E o sapo, sorrateiramente, nessa visita, quando o urubu estava se despedindo dele, entrou na viola e pegou uma carona com o urubu lá no céu. E lá o sapo se refestelou na festa. Dançou, cantou. E na volta fez a mesma estratégia. Ou seja, na volta vou entrar na viola do urubu e descerei até a terra. Só que o urubu percebeu e o sapo caiu do céu até a terra e se esborrachou. Por isso que o sapo tem os olhos esbugalhados, a pele toda feia, os beiços grandes e etc. Com essa história, dá para se conduzir muita coisa na escola sobre o que se quer com essa história, né? Então a gente pode trabalhar com as crianças. A sutileza do sapo, que todos somos diferentes,
né, que temos as nossas limitações, enfim. Então, pegando o gancho dessa história, as crianças nas escolas, elas podem recontá-la, ou recriá-la, fazer uma releitura. E isso pode acontecer de diversas formas. Pode ser através de uma encenação de teatro, pode ser através de uma música, pode ser através de cartazes nas paredes, mas também pode ser através do pensamento computacional, através da autoria, através da utilização do computador, pode-se também contar essa história. E com o Scratch é possível fazer isso. Com o Scratch é possível dar autonomia aos alunos para criarem as suas histórias dos jeitinhos que elas compreenderam, selecionando os seus personagens, selecionando os seus cenários, ou seja, dando o seu valor e o seu jeito na criação de histórias. Então aí vem a criação, a autonomia da criança, onde ela vai, ao desenvolver uma história no Scratch, desenvolver o pensamento computacional. Ou seja, aqueles pilares, né? Decompor o problema em partes, reconhecer padrões, analisar as sequências, o lógico, o que vem agora, o que vem depois. Então, sendo assim, nós então vamos contar agora essa história através do Scratch. Pois bem, primeiramente, quando vocês abrem o Scratch, é isso que aparece na frente de vocês, uma tela aqui, né? É a tela. Então, eu vou fazer um breve tour aqui dessa tela, então sempre tentando situar vocês. Na parte da esquerda da tela, nós temos todos os blocos lógicos de comando. Okay? Na parte central, é onde nós vamos desenvolver a nossa programação. É aqui onde vai os blocos organizados para dar a sequência de movimentos e orientação ao personagem. E aqui à direita, onde está esse gatinho, é onde tudo vai acontecer. É o palco. Aqui nós vamos ter os personagens e aqui nós vamos ter o nosso palco. Bom, jogando os nossos olhos lá para a esquerda, então nós temos os blocos de comando. Se eu clicar aqui na bolinha azul, vai aparecer todos os comandos em azul. Se eu clicar nessa outra cor aqui embaixo, nesse lilás e roxo, vão aparecer todos os comandos. O amarelinho, o azulzinho. Então, indo de cima para baixo, tem os movimentos, tem os blocos de comando que vão dar movimentos ao personagem. E basta arrastá-lo para a área aqui de programação. Se você trocar, por exemplo, digitar ao invés de 10, colocar 100 ali no meio, você vai estar dando uma informação ao seu personagem, que é o gatinho que está ali. Então, se você clicar em cima, o gatinho vai movimentar 10 passos. Então, vamos de novo. Percebam que ao clicar em cima, o gatinho vai mover 10 passos. Ok? Outro comando de movimentação é o girar, a angulação. Então, você coloca aqui o ângulo que você quer, 30 graus, por exemplo, você clica em cima, vai girar o seu personagem. Toda vez que você vai clicando, você vai girando o seu personagem. É uma informação que você vai estar dando ao seu ator, ou personagem. Da mesma forma, com esses movimentos aqui, esses blocos, você pode movimentar o seu personagem. Então, se o meu personagem ele está aqui no cantinho, eu posso arrastá-lo ele lá para o outro canto do palco e ele vai me dar uma coordenada da sua localização. Então, toda vez que eu movimento o personagem, ele me dá uma coordenada aqui embaixo, ó, coordenadas X e coordenadas Y. É o lugar do personagem no aplicativo, é como se tivesse um plano cartesiano. Então, se eu quero que o gatinho vá lá para aquele cantinho, basta que eu digite aqui nesse comando as coordenadas que estão aqui embaixo, ó. À direita e embaixo. 191. Vou digitar aqui 191. E vou digitar a Y, que é 121.
Então, se o gatinho ele estiver o personagem em qualquer lugar a não ser aquele, e eu clicar uma vez nesse comando, ele vai para lá. Veja, aqui é uma maneira de você movimentar o seu personagem. Outra maneira de movimentação dele é através do deslizamento. Deslize. Veja que interessante. Eu vou solicitar que ele deslize para o mesmo lugarzinho que ele foi anteriormente, ou seja, as mesmas coordenadas cartesianas. Então eu clico uma vez no comando e agora ele vai deslizando. Percebam que se eu mudar a velocidade dele aqui, ó, deslize por tantos segundos, agora ele vai mais lento. Então essa é uma outra maneira de fazer o personagem se movimentar. E tem outros ainda, como a ponte à direção. Então aqui você diz para onde você quer que o personagem aponte, né? Você dá a angulação do personagem, né? Então você vai nivelar ele em 90, vai deixar ele olhando para a direita. Então esses são alguns comandos de movimentação que o aplicativo nos traz. Além desses comandos aqui, existem também os comandos de aparência. E olha que interessante, o nosso personagem gatinho, ele pode falar sim. Por exemplo, se eu digitar boa noite, o meu personagem vai aparecer boa noite. Olha lá. E aqueles 2 segundos é o tempo que o balãozinho fica com a mensagem boa noite. Agora, ele também pode, ao invés de falar, ele pode também pensar. Por exemplo, hoje está chovendo. Então o gatinho não está falando, ele está pensando. Então quando eu clicar em cima, vai aparecer o balãozinho, porém de uma forma diferente. Veja, aqui é o pensar e aqui é o falar. Basta clicar em cima do comando e você vai ter a opção que você desejar para atribuir ao seu personagem. Bom, ainda aqui você tem fantasia, você pode mudar a fantasia do seu personagem. Lá à esquerda e acima, esse gatinho, ele tem fantasias, que o programa chama. O que seriam as fantasias? Seria como ele se apresenta. Ele pode se apresentar com a patinha esticada ou com a patinha encolhida. Veja, esticada, encolhida. Se eu fizer futuramente uma programação onde eu consiga fazer essa troca muito rapidamente, eu posso fazer com que esse personagem camine. Então, esse próxima fantasia, se eu clicar em cima, ele vai mudando a fantasia dele. Fantasia, ou traje, ou a posição dele. Tudo é a mesma coisa, ok? Som, aparência. Som eu posso fazer com que ele também emita algum som. Por exemplo, eu posso fazer com que ele toque o som do gatinho. Se eu clico em cima, vai aparecer, então vai tocar o som. E depois eu vou mostrar, tem vários sons para você colocar para os seus personagens, ok? E tem os eventos, parte importantíssima do desenvolvimento da programação. Então são esses comandos amarelos que vão dar o início da programação. Essa bandeirinha verde aqui é a bandeirinha que vai dar o início do processo da programação. Por exemplo, se eu conecto esse bloco nesse bloco amarelo da bandeirinha verde, é sinal que quando eu clicar a bandeirinha verde, tanto aqui nesse bloco, como lá em cima no gatinho tem a bandeirinha verde também, tudo que está conectado a esse bloco amarelo com a bandeirinha verde vai acontecer. Então vejam, eu vou clicar em cima e aconteceu que ele falou boa noite.
Eu posso juntar outro bloco, então eu tenho aqui 2, 3 blocos unidos. Se eu clicar o verdinho, tudo que está conectado aqui vai acontecer nessa ordem, nessa sequência. Então vejam, ele vai dar boa noite e depois ele vai pensar. Existe também a possibilidade de você não trabalhar com a bandeirinha verde. Existe esse outro desenvolvedor da programação. Quando a tecla espaço for pressionada, tudo vai acontecer. Então, no seu computador, ao pressionar a tecla do espaço, isso vai acontecer também. Existe também a possibilidade de você fazer isso com as setas para cima ou para baixo do seu computador. Ó. Seta para cima. Se eu pressionar a seta para cima, tudo que está conectado vai acontecer. Ok? Então, esses são os comandos que vão desenvolver, vão dar o pontapé inicial na programação. E existem os controladores, que são outros tipos de blocos também. Eles controlam a ação. Por exemplo, eu posso introduzir entre os blocos azuis aqui o espere um segundo. O que é que vai acontecer? Quando eu clicar seta para cima, o gatinho vai dar boa noite por 2 segundos, vai esperar 1 segundo para só depois pensar. Então, é isso que vai acontecer. Boa noite, espera 1 segundo e agora ele pensa. Então, pode ser também esse tipo de desenvolvedor. Ele pode também, através desses comandos, repetir tantas vezes essa ação. Então, eu posso fazer com que o gatinho repita tudo isso que eu organizei quantas vezes eu quiser, ou quantas vezes for necessário. Colocando aqui 2 vezes, vamos anexar agora a bandeirinha verde, que também pode ser para este fim. Eu vou acionar a bandeirinha verde e tudo vai acontecer 2 vezes. Vai dar boa noite, espera 1 segundo, vai pensar, e agora de novo, boa noite, espera 1 segundo e vai pensar. E aqui tem outros comandos mais complexos também, né? Tem o se, então, se uma ação acontecer, então faça isso. São as condicionantes, né? São as condicionantes. E além desses comandos, existem ainda os sensores para programações mais complexas, os operadores matemáticos, enfim, uma série de outros blocos que você pode incorporar à sua programação. Bem, mostrando um pouquinho mais do aplicativo, embaixo aqui onde ele está o personagem, o nosso gato, você pode dar um nome para o seu personagem, né? Gato. Aqui, ao movimentá-lo, você vai estar sempre alterando a localização dele com coordenadas cartesianas. Importante no processo de programação, porque aqui já dá para o aluno das séries iniciais a iniciação ao processo de localização de objetos em um plano cartesiano com coordenadas. Né? Aqui, ainda abaixo, você pode mudar o tamanho do seu personagem. Então, eu posso digitar 50%, ele vai alterar o tamanho, ficou menor. Ou então, eu posso colocar 150 ou qualquer outro valor, ele vai alterar o seu tamanho também. Isso é importante na hora que você for montar a sua historinha, dimensionar os personagens, colocando-os de uma forma mais real possível, ou quando você compara 2 personagens, um gato com um elefante, então você faz a relação de tamanho mais ou menos proporcional desses animais. É também muito interessante esse processo. E aqui a direção, né? Então aqui você dá a direção para o seu personagem, né? Então você pode inclinar ele conforme você deseja, conforme aquilo que você quer programar. Aqui embaixo à direita ficam os locais dos personagens. E aqui, muito interessante, é onde você busca os personagens no software. Porque o Scratch, ele trabalha com cenários,
e personagens. Então, essa lupinha aqui, você pode acessar todos os personagens que o aplicativo lhe oferece. E temas. Tem personagens animais, pessoas, escolhe o personagem que você deseja, conforme a história que você quer contar, conforme aquilo que você deseja programar. Você seleciona e pode colocar, então, automaticamente, ao selecionar, ele aparece aqui. Então, se nós selecionarmos, por exemplo, um personagem, vamos selecionar um personagem aqui. Então, ele apresenta por temas, tem personagens ligados a esporte, personagens ligados à comida, personagens ligados à moda. Então, vamos pegar essa moça aqui, você clica em cima e ela vai aparecer no palco. Né? Então, ela vai aparecer aqui no palco e aí você dá as informações que você quer dar para ela, para esse personagem, conforme eu já mostrei anteriormente. Então, você pode solicitar que ela diga olá, né, por 2 segundos, diga olá, ela vai dizer olá. Ela pode conversar com o gatinho, ela pode caminhar. Nós vamos fazer depois o personagem caminhar, nós vamos fazer um personagem voar. E à direita e lá embaixo, ainda bem à direita, tem os cenários. Então, aqui também na lupinha é o local onde você procura os seus cenários. E os cenários também você pode organizar eles conforme você deseja fazer a sua programação. Né? Então, e também é por temas. Né? Então, vamos pegar aqui esse cenário do castelo, por exemplo. Você seleciona qualquer cenário e o cenário vai aparecer junto ao seu personagem. Veja que interessante aqui. Né? Então, você tem 2 personagens, você pode mudar ele, colocá-lo onde ele quiser. Né? Você pode expandir a tela, na hora de que você for apresentar, você pode colocá-lo numa tela maior. Né? Então, aí você pode voltar ao tamanho normal e você pode escolher qualquer outro tipo de cenário. Né? Então, escolhendo um cenário, nós escolhemos um castelo. Aqui tem várias opções Vamos escolher esse aqui, que as crianças adoram, castelo, né? Então, você pode colocar aqui, veja como ela ficou muito grande em relação, então você pode vir aqui no tamanho e você pode dimensionar ela, né? Então, ela ficou menorzinha um pouco, e aí você pode fazer com que esse personagem vá interagir com o cenário que você criou ali. Você pode futuramente ali fazer ela caminhar, né? Você pode fazer ela caminhar para os lados, o gatinho também. Então, e esse é o desafio do Scratch, é você fazer essa interação. Né? Então, pensando nisso, só nesses processos aqui, na educação infantil, nas séries iniciais, o simples fato de contar uma história, ou recontar, fazer uma releitura, e a criança organizar o seu cenário, a criança organizar os personagens, colocá-los, posicioná-los, isso já tem muito de programação, iniciação à programação. E as crianças adoram fazer isso, né? E um detalhe, esses cenários podem ser também baixados do celular. Você pode tirar uma foto da escola ou da sua casa e você busca eles aqui, ó, aqui nessa flechinha, carregar cenário. Então, é muito comum, na hora de programar, você tirar uma foto da sua escola ou do pátio da sua escola e colocar isso como cenário para a sua programação. Isso aproxima a criança do seu local, do ambiente onde ela está, né, para ela fazer mais imaginações, enfim. Bom, então nós vamos tirar daqui esses personagens, porque a nossa historinha é a historinha da festa no céu. Então, nós vamos também tirar daqui esses cenários, né? Vamos selecionar à esquerda, lá tem o cenário.
Então, nós vamos tirar esses cenários, porque agora nós vamos fazer uma breve... vamos contar brevemente a história da festa no céu. Bom, primeiramente, para essa história acontecer, você deve ter uma sequência na sua cabeça. Então, é o pensamento, é a organização dos seus passos de uma forma lógica e sequencial. Bom, a festa vai começar aqui no chão e ela vai para o céu. Então, eu tenho que ter 2 cenários. Então, vamos lá escolher um cenário. À direita e abaixo, eu escolho o cenário. Bom, para sermos mais rápidos aqui, eu já sei qual é o meu cenário, né? Eu não vou procurar aqui um cenário, eu já vou digitar lá em cima à esquerda, né, o nome de um cenário que eu já organizei aqui, que vai ser a nossa selva, né? Está aqui um cenário, e eu tenho que escolher também um cenário depois na festa lá em cima no céu. Então, eu vou novamente em cenário, à direita e aqui embaixo, na lupinha, e vou escolher um cenário que me remeta a céu. Tem vários aqui no Scratch, né? Mas eu já vou escolher um ali que de antemão eu já sei que existe, que é o Space, esse aqui. Vamos colocar esse aqui. Então vejam que eu já tenho 2 cenários para contar a minha história. Eu tenho o cenário do céu e tenho o cenário onde os animaizinhos vão sair, né? Que é aqui embaixo na Terra. Então são 2 cenários. E o interessante é trabalhar com a criança é a edição de cenário. E é o que nós vamos fazer, nós vamos modificar esse cenário. Então, eu vou fazer o seguinte, nós vamos modificar esse cenário pode ser pintado de maneira diferente, você pode acrescentar coisas, você pode pintar as árvores, você pode fazer uma calçadinha. Então, aqui à esquerda, eu vou escrever aqui, como a nossa proposta é fazer a historinha da festa no céu, então eu vou escrever como se fosse aqui, ó. Vou escolher uma corzinha, vou escolher um amarelo para nós pintarmos como se fosse uma plaquinha na árvore. Então nós vamos escrever aqui, ó, a festa no céu. A festa no céu. E veja que quando eu faço isso, logo aparece lá no meu palco essa minha modificação, essa minha edição. Então eu estou aqui, vou organizar agora esse aqui. Vou organizar isso aqui, né? Vamos diminuir um pouquinho. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Ok. Vamos inclinar um pouquinho. Vamos aumentar um pouquinho aqui. E vamos inclinar um pouquinho, como se fosse uma plaquinha, né, pregada na nossa árvore, ó. Então, veja que fazendo isso, eu estou editando o cenário. Pronto, olha lá, ó, ele vai virar lá e vai ficar bonito lá, ó. Então, esse cenário ele está editado. Então, veja que você pode fazer aqui qualquer edição do cenário, né? Então, tá lá, festa no céu, né? Muito bem. Bom, o outro cenário eu não vou mexer. Vamos deixar o outro cenário como está. Além dos nossos cenários, nós vamos ter que ter os nossos personagens para essa história. Então, à direita e lá embaixo, nós vamos buscar os nossos personagens. Então, como eu já conheço os personagens da historinha, vou ficar procurando animais, pessoas, imaginários. Eu vou andando aqui, né? Como eu já sei o nome deles, então eu vou digitar o nomezinho ali e eu quero para nossa brincadeira, eu quero pegar esse papagaio aqui. Ó, quando eu seleciono o papagaio, ele vai aparecer aqui no nosso palco. Tá? Então vejam que
a criança também tem que selecionar o seu personagem conforme a sua história, né? Vamos pegar outro personagem. Vamos pegar o nosso sapo, que é o nosso protagonista, né? Por mais que tenha histórias que falem sobre que é uma tartaruga, né? O nosso aqui é o sapinho. Nós vamos dar uma modificada e veja que os personagens eles estão indo lá, ó, lá no nosso palco. Então vamos pegar mais personagens. Vamos pegar uma coruja, porque a coruja também vai para a festa no céu. Porque a festa no céu é uma festa onde os animais com asas foram convidados. Então vamos pegar a coruja, vamos selecionar também. E também tem o urubu, né? Que vai dar a carona para o nosso sapo sem querer, né? Então vamos lá buscar o nosso urubu. Não tem urubu aqui no Scratch. Por isso a importância da gente editar também os nossos personagens. Então você pode, se não tem, você pode criar, né? Então vamos buscar, por exemplo, esse aqui, esse personagem, né? E depois nós vamos editar ele, podemos mudar a sua cor, né? Veja que eles estão tudo amontoados lá no nosso cenário. Não tem problema, nós já vamos organizar. E tem também uma tal de viola, né? Porque o sapo ele vai entrar dentro da viola do urubu para subir até o céu. Ora, então nós vamos lá, deve ter aqui, eu vou buscar uma guitarra. Ó, tem uma guitarra aqui. E aí, então, aqui está. Observe, então, que eu tenho vários personagens. Eu tenho a guitarra, eu tenho o sapo, eu tenho o papagaio, eu tenho a coruja e eu tenho o urubu. Vamos editar esse urubu. Vamos modificar ele. Então, vamos acessar ele aqui embaixo, o urubu, e vamos lá à direita, à esquerda e lá em cima, em fantasia. Quando for em fantasia, aí eu posso mudar a cor deste pássaro, né? Vamos deixá-lo com uma corzinha diferente. Vamos pegar o baldinho. As crianças adoram fazer isso, ó. Ele mudou. Só que eu tenho que fazer isso em todas as fantasias desse personagem. Senão, depois, quando eu for fazer ele voar, ele vai ficar mudando de cor, né? E ele tem que ser só de uma cor só. Então, eu estou editando o personagem. As crianças adoram fazer isso também. Pintar cenário, editar cenários, editar personagens. Isso é muito interessante. Aqui você pode trabalhar as características de cada animal, né? Bom, uma coisa importante é que o nosso urubu, ele vai com a viola. Então eu posso juntar esses dois personagens como se eles fossem um só. Então eu vou selecionar a guitarra e vou lá acima e à esquerda em fantasia e eu vou copiar. Então eu vou nessa flechinha aqui, à esquerda tem uma flechinha, selecionar, copiar. Então, o que isso significa? Significa que eu copiei esse personagem. Agora eu vou selecionar urubu, lá embaixo, e eu vou colar. Então, vejam que ao colar, aparece a viola e o urubu. E aí eu vou selecionar os dois e vou em cima lá, numa palavrinha chamada agrupar. Vou agrupar. Quando eu agrupo, é porque o violão fica colado no pássaro e não desgruda mais. Só que isso eu tenho que fazer com todos as fantasias, né? Com todas as fantasias do urubu. Senão a viola vai estar grudada só num urubu ali, só com ele asinha fechada, por exemplo. E agora falta nesse outro aqui, nesse urubuzinho aqui, vamos colar
Vamos colar. E vamos selecionar os dois e vamos agrupar. Isso tudo por que se fez necessário? Porque o nosso urubu, ele vai voar até o céu. E aí a viola tem que estar grudada a esse personagem. Muito bem. Então agora eu posso inclusive retirar essa viola que está sozinha aqui no cenário. Desço até a viola lá, clico em cima dela, aparece a lixeirinha e eu posso mandar embora. Vejam então que agora eu tenho todos os meus personagens e tenho os cenários possíveis e agora eu vou fazer a historinha. Primeiro eu vou organizar o tamanho desses personagens. Vou clicar em cima do papagaio e o nosso papagaio eu vou colocar como sendo 30, tamanho 30% do tamanho original. Vejam que ele ficou pequenininho, ó. Né? Agora vamos para o sapo. O nosso sapo, eu vou editá-lo e vou colocar ele a 50%. Então o nosso sapo vai diminuir um pouquinho. Vamos botar ele aqui no cantinho. Muito bem. A nossa coruja, nós vamos colocá-la a 50% também. E vamos posicioná-la lá atrás, lá bem atrás naquela raiz. Uma coruja que faz buracos, né? Tem corujas que fazem buraco. O nosso urubu, nós vamos colocá-lo a 60%, um pouquinho maior que o tucano, né? Para dar uma dimensão que ele é mais potente. E está feito, estão dimensionados aqui. Então vejam que todos eles estão colocados no cenário, né? Todos eles colocados, os seus tamanhos organizados. E agora, então, nós vamos fazer aquilo que é muito interessante, que é a movimentação. Então, percebam que eu vou fazer agora o papagaio voar. Então, eu vou selecionar o papagaio e vou começar a programação. O início da programação no Scratch sempre é a bandeirinha verde, ok? Então, o que eu quero do meu papagaio? Primeiro, vou aqui em aparência, eu quero mostrar, eu quero que meu papagaio exista na minha programação. Então, eu vou colocar o mostre o papagaio. Mostre. Muito bem. Aí eu vou dar um movimento para o meu papagaio. Eu quero que ele voe. Muito bem. Para voar, ele precisa se movimentar. Certo. Para voar, ele precisa aparecer na forma das suas fantasias. Ou seja, asinha para baixo, asinha para cima. Ele tem duas fantasias. E essas fantasias, elas vão ser trocadas. De quanto em quanto tempo eu vou trocar asinha para cima, asinha para baixo? Ora, por experiência, eu já sei que se eu trocar a fantasia a cada 0,2 segundos, ele vai trocar a fantasia rapidamente e vai dar a impressão que ele vai estar voando. Muito bem. Ele não vai voar para sempre. Ele vai tocar na borda do meu programa. Então, eu tenho que falar isso. Se ele tocar na borda, eu tenho que dar a seguinte informação. Então, eu vou descer aqui um pouquinho mais. Se tocar na borda, aqui está o bloco, eu vou pedir que ele volte. E eu vou pedir que ele faça isso sempre. Então, ele vai ficar voando sempre na minha programação. Então, aqui vem o bloco de controle, ó. O sempre. Eu vou colocar tudo isso aqui dentro do sempre. Tudo isso aqui dentro do sempre. E aí eu vou ligar na bandeirinha lá. Vou conectar. Vejo que isso aí já tem muito de programação. Eu organizei os comandos de maneira que ele se mova, troque a fantasia e se tocar na borda, volte. Então, quando eu clicar na bandeirinha verde, tudo isso vai acontecer.
Então, o meu pássaro vai voar. E ele está voando. Olha lá. Ele bateu na borda e vai voltar. Olha lá. Ele voltou de cabeça para baixo, não tem problema. Vai lá embaixo, à direita e em direção, você vai selecionar a opção aqui dessas duas flechinhas, uma de frente para a outra, que assim ele não vai mais virar de cabeça para baixo. Percebam, então, que eu já tenho ali um personagem que está voando. Ele vai tocar na borda e ele vai voltar. Muito bem. Ora, ainda aqui, para dar uma dimensão melhor, eu vou em direção e só vou alterar um pouquinho o ângulo dele para quando ele bater na borda e um pouquinho para cima. Certo. A mesma coisa eu vou fazer para o meu tucano, para o meu urubu. Então eu vou lá embaixo acessar o urubu e vou dar todos os mesmos comandos que dei para o papagaio para o urubu. Mas isso eu posso fazer de uma forma mais simples e mais rápida. Eu apenas seleciono o papagaio e arrasto tudo isso até lá o urubu. Quando ele balançar lá o personagem lá, pronto. O urubu vai estar já com todos os comandos também. Então, agora, esse botãozinho vermelho lá em cima, eu paro a programação, toco de novo a programação, vou mudar um pouquinho aqui a direção do urubu, para quando ele tocar na borda e para cima também um pouquinho, e eu já tenho, então, aqui 2 personagens que estão voando. Vejam só. Então, aí, o urubu, ele virou de cabeça para baixo. Não tem problema, nós vamos voltar lá. Isso é importante no Scratch, né? Ele dá essa possibilidade da gente não desfazer tudo. Vamos clicar aqui no meio das 2 flechinhas, uma voltada para a outra, que faz com que ele não mais vire de ponta cabeça. Ok? Esses são os movimentos, né? Bom, vamos mexer na nossa corujinha também. Toda a programação ela inicia quando a bandeirinha verde for acionada. Então, o que é que vai acontecer com a nossa bandeirinha, com a nossa coruja, quando a bandeirinha for acionada? Primeira coisa, nós vamos lá no comando aparência e nós vamos colocar um bloquinho que diz assim, vá para a camada de trás. Isso significa que a corujinha, ela está bem lá no fundo no palco, né? É o último personagem lá no palco. Então, se porventura outro personagem passar pela frente dele, ele vai dar a impressão de que a coruja está lá no final, né? Então, vá para a camada, e aqui eu seleciono de trás. Então, ele é como se fosse o último personagem, lá no fundão. Ok? Muito bem. Então, esses são os meus personagens da coruja, estão todos se movimentando. E agora, o meu sapinho. O que vai acontecer com o sapo quando a bandeirinha verde for selecionada? Bom, então eu tenho que me organizar. Porque quando eu tocar a bandeirinha verde, tudo vai acontecer. Então veja que interessante, o sapo eu posso colocar ele em qualquer lugar do cenário, mas quando a programação começar, eu quero que ele esteja bem aqui no cantinho. Se eu coloquei ele ali, ele registrou as coordenadas cartesianas aqui embaixo. Ó. Então, eu vou lá em movimento, e quando a programação tocar pela primeira vez e rodar tudo que tem que rodar na programação, o sapinho ele estará lá onde eu determinei. Já está aqui as coordenadas do sapinho. Ele está aqui. E eu também quero, no início da minha programação, que ele sempre aponte para o lado direito. Então, eu sempre quero que o sapo esteja sempre olhando para o lado direito. Então, onde está o sentido dessa flechinha aqui?
Então, veja só. Quando eu já dei todos os comandos iniciais para todos eles. E agora, o cenário, a mesma coisa, pessoal. Quando eu clicar na bandeirinha verde, a programação vai ter início. Então, eu seleciono o cenário e agora eu estou dando comandos para o cenário e não para personagens. Então, quando a bandeirinha verde for acionada, que cenário eu tenho que ter na minha história? Então, veja que aqui tem de pensamento computacional. Eu tenho que organizar as minhas ações. Eu tenho que ter uma sequência. A historinha começa na selva, aqui embaixo. Então, quando eu tocar a programação na bandeirinha verde, o que tem que acontecer? Eu vou ter que selecionar um cenário. Eu tenho que mudar para o cenário. Coloco aqui embaixo, eu tenho 2 cenários, porque eu já organizei 2 cenários lá no início da minha programação. Então, eu quero o cenário da selva, ó. Eu quero esse cenário aqui de baixo. Como o cenário é a selva, e eu quero mostrar para vocês todo o potencial que o Scratch traz, a gente pode trabalhar com som também. Então, lá em cima e à esquerda, você tem os bloquinhos do som. E agora, aqui embaixo, você pode pesquisar o som que você quiser. Então, tem vários sons também para você pesquisar. Como eu já organizei essa experiência, eu já sei o som que eu quero para o meu cenário. Tá? Então, vou pegar esse som aqui, que tem um sapinho junto, selecionei o som. À esquerda, lá em cima, volto para os códigos. Agora, à esquerda, lá em cima, vou selecionar som. E eu vou arrastar, então, o som que eu selecionei para o meu cenário. Como o meu cenário é uma selva, eu selecionei som de selva. Talvez vocês não estejam escutando, mas há um som de selva. Como esse som ele vai acabar logo, eu vou pedir que o som se repita por 3 vezes. Eu quero que esse som ele se repita por 3 vezes. Então, eu vou acessar esse bloco aqui. Vou colocar o som aqui dentro e vou pedir que repita 3 vezes, para que não fique um som muito curtinho. Então, veja que o meu cenário ele está aí. Então, vejam, eu vou acima do meu palco, tem um botãozinho vermelho. Eu posso cessar a programação e eu posso tocar a programação na bandeirinha verde. Ao clicar na bandeirinha verde, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Eu vou parar a programação aqui e vejam, quando eu tocar a bandeirinha verde, o que vai acontecer com o papagaio? Vai acontecer tudo que eu organizei para o papagaio, isso aqui. E o que vai acontecer com o sapo? Vai acontecer tudo isso que eu organizei para o sapo. E o que vai acontecer com a coruja? Tudo isso aqui que eu organizei com a coruja. Então, a bandeirinha verde, quando acionada, ela aciona várias coisas, vários acontecimentos ao mesmo tempo. Então, lá nos meus cenários, vai acontecer, quando a bandeirinha tocar, vai acontecer tudo aquilo ali. O meu sapo, quando for tocada a bandeirinha verde, ele vai para aquele local, vai apontar para a direção tal, e vamos dar um movimento para o nosso sapo também? Então, vamos lá. Então, vamos movimentar o sapo. Vamos fazer que ele mova 10 passos. Novamente aqui, ó, eu vou novamente pegar próxima fantasia. E novamente eu vou pegar aqui o comando de espere para ele trocar a fantasia. Mas qual é a fantasia do sapo? O sapo vai estar pulando e sentando, pulando e sentando. Ele tem 2 fantasias. E também, se ele tocar na borda, eu vou pedir para que o sapo volte.
eu vou pedir para que o sapo volte. Percebam que eu tenho aqui, para esse tipo de movimento de personagem, um determinado padrão, né? Então, esses comandos que eu estou dando para o sapo são os mesmos que eu dei para o papagaio se movimentar, voar. Então, aqui não deixa de ser um certo padrão. E aqui eu vou pedir que isso aconteça sempre. Eu vou solicitar que isso aconteça sempre. Então, vou colocar todos esses blocos de comando aqui e vou fazer com que ele também se movimente. Por que eu botei um espere 3 segundos? Porque o sapinho ele é mais lento, então ele vai mudar, né? Ele vai mudar de fantasia mais lentamente. Então percebam que agora todos os meus personagens eles estão se movimentando. Olha o sapinho como ele pula e senta, né? Então todos eles estão, com exceção da coruja, né? Com exceção da coruja, que eu não pedi que ela fizesse nada. Então vejam que eu estou seguindo um raciocínio. Eu estou indo por etapas. Eu organizei os cenários, tive que me organizar, antecipar o acontecimento. A festa acontece aqui e vai para o céu. Tenho que ter 2 cenários. Depois tenho que ter personagens, né? Muito bem. Então, agora tenho uma outra função importante no Scratch, que é o diálogo. O diálogo entre personagens. Então, nós vamos organizar aqui um diálogo entre a coruja e o sapo. Então, se eu quero que a coruja converse com o sapo, eu vou fazer o seguinte. No diálogo. Vamos ver aqui. Vamos selecionar aqui, na coruja. Vamos solicitar que ela espere uns 5 segundos, para dar tempo para o pessoal voar, para os personagens voarem, né? E ela vai dizer o seguinte, ela vai então anunciar que tem festa. Veja que eu já estou me organizando para a festa no céu. Então, olha só, a nossa corujinha vai dizer, hoje vai ter festa no céu. Hoje vai ter festa no céu. Mas só as aves poderão ir. Isso é o que a coruja vai falar. E como a frase ela é muito grande, eu vou esperar que ela fale por uns 6 segundos. Vou aumentar o tempo, que é o tempo que vai aparecer o balãozinho. E aí, eu vou ter que, para construir o diálogo, a coruja ela vai ter que transmitir essa mensagem que eu estou chamando de mensagem 1. Muito bem. Ela vai conversar com quem? Ela vai conversar com o sapo. Então, agora eu vou selecionar o sapo e agora o sapo vai responder à coruja. Então, vamos lá. O sapo, olha que interessante esse comando. Quando o sapo receber a mensagem 1, porque a coruja, ela emitiu a mensagem 1. Então, quando eu receber, eu quem? Eu, o sapo. Quando o sapo receber a mensagem 1, ele vai dizer o seguinte. Agora ele vai continuar o diálogo, ó. Então, vejam as potencialidades desse aplicativo. Então, ele vai dizer o seguinte. A corujinha disse que hoje vai ter festa no céu. E o sapo, mas eu também quero ir. Mas eu também quero ir.
E vou deixar isso por uns 4 segundos, para que tudo dê certinho lá para o pessoal ler. Vou mandar o sapo esperar um pouquinho, porque agora o sapo vai bolar a sua estratégia de subir até o céu. Então, vou esperar aqui uns 2 segundos, e o sapo agora ele vai pensar, não é falar. Então, vou lá em aparências novamente, e o sapo ele vai pensar. O que ele vai pensar? Ele vai bolar a estratégia dele. Então, o que o sapo vai dizer? Vou pensar num plano para a festa. Ótimo. Vou pensar em um plano para ir à festa. E vou deixar isso por uns 5 segundos. Por uns 5 segundos. Aí eu vou deixar mais um tempinho entre uma fala e o pensamento. Novamente aqui os comandos de controle. Vou deixar aqui uns 2 segundos. E o sapo vai continuar a sua estratégia. Então, o que ele vai pensar agora? Ele está bolando. Veja que isso aqui, a criança pode, conforme a sua série, a sua idade, escrever já, né? Já pode desenvolver aqui. Quando o urubu for me visitar, quando o urubu for me visitar com sua viola, me esconderei dentro. Esconderei dentro, vou botar aqui, da sua viola. Olha aí. Então, quando o urubu for me visitar, diz o sapo, eu vou me esconder dentro da viola. E vou deixar isso aqui por uns quantos segundos? Vou deixar isso aqui por uns 8 segundos. Então, está feito aqui o diálogo. Olha que interessante agora. Quando eu tocar a bandeirinha verde, tudo vai acontecer do início. Então, a coruja hoje vai ter festa no céu, mas só as aves poderão ir. Agora o sapo vai responder, mas eu também quero ir. Agora ele vai bolar o plano dele, para ele ir até a festa no céu. Muito bem. Quando o urubu for me visitar, me esconderei dentro. Ficou mal a frase ali, né? Mas tudo bem. Então, vamos voltar aqui. Se eu quiser corrigir a minha frase, eu posso corrigir a minha frase sem problemas. Bom, agora é a hora de ir para o céu. Bom, então agora eu tenho que organizar meu pensamento para mudar o cenário. Para mudar o cenário. Então, eu tenho que dar essa informação. Então, eu vou lá em cenário e vou dar um comando para o cenário. E aqui, entre tantas outras maneiras de fazer isso, eu vou escolher essa maneira aqui que eu já mostrei. Como eu vou subir aos céus, eu vou botar o seguinte comando. Quando a tecla seta para cima for acionada, o que vai acontecer? O que eu quero que aconteça? Eu quero que mude o cenário, porque eu não estarei mais na selva. Então, eu quero que mude para o cenário espaço. Ok? E aí, lá no cenário espaço, eu vou botar uma música, porque vai ter uma festa lá. Então, vou em som, lá em cima à esquerda, vou agora lá embaixo, vou na lupinha pesquisar um som. Ao invés de eu ficar procurando som, que som eu posso colocar aqui, eu já sei que tem um som aqui no Scratch, que é o som da bossa nova. Então, vou escrever ali, ó, bossa nova, tá ali, ó. Bossa nova, ok. Volto lá para os códigos, à esquerda, lá em cima. Vou no som. E agora eu vou colocar o som bossa nova. Porque vai ser a festa no céu, vai ser tocada com isso.
mas aí eu também vou pedir para esse som se prolongar um pouco. Então, eu vou pedir para que esse som se repita por 4 vezes. Então, veja que nós estamos subindo aos céus. Então, vou anexar tudo lá e eu estou subindo aos céus. Bom, o que mais que vai acontecer quando eu subir aos céus, além de trocar o cenário? Ora, além de trocar o cenário, o sapo também vai estar lá no céu. E aí, eu vou lá no sapo, e aqui vem uma coisa muito particular do programador, né? Então, a historinha, quem está contando, conta do seu jeitinho. Quando a tecla, novamente, quando a tecla seta para cima for acionada, o que vai acontecer? Eu vou dizer para o sapo esperar 2 segundos. 2 segundos. Então, o sapo ele vai esperar 2 segundos. E aí, ele vai dizer o seguinte. O sapo vai dizer o seguinte. Agora ele está lá no céu. Então, ele vai dizer, vamos colocar aqui, o urubu nem percebeu que eu entrei na sua viola. O urubu nem percebeu que entrei em sua viola. Isso é o que o sapo falou. E vamos dizer que isso aí aconteça em 5 segundos, essa fala. Certo? Vamos pedir para ele esperar uns 5 segundos, porque para ele curtir a festa lá em cima, né? No céu. Ele conseguiu ir para o céu sorrateiramente. Depois que ele esperou 5 segundos, vamos dizer para ele pensar alguma coisa, como é que ele vai descer. Então, ele já está bolando a estratégia para descer. Então, ele vai pensar. Vamos escrever aqui o que ele vai pensar. Para voltar, farei a mesma coisa. Farei a mesma coisa. Entrarei na viola do urubu novamente. Entrarei na viola do urubu novamente. E isso tudo vai acontecer em uns 8 segundos. Em uns 8 segundos. Ok. Muito bem. Então, olha só o que vai acontecer agora quando eu tocar a programação. Eu botei o comando seta para cima para vários personagens e cenários. Então, quando eu tocar a bandeirinha verde, olha o que vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Tudo que está enganchado na bandeirinha verde vai acontecer. Tudo que está enganchado na seta para cima vai acontecer. Então, começa tudo do zero a programação. Vai começar o diálogo. O sapo vai responder, que também quer ir. E agora ele vai pensar na estratégia que ele vai bolar. O que eu vou fazer? Quando o urubu for me visitar, esconderei dentro da sua viola. Depois tem que ajeitar essa frase que não ficou boa. Bom, depois disso, o que foi o comando dado? Quando selecionar seta para cima, pronto, eu apertei a seta para cima. Muito bem. Então, quando eu selecionei seta para cima, todo mundo foi para o céu. Então, foi esse comando que determinou tudo. E agora, finalizar nossa programação, estamos no finalzinho. Para finalizar, a gente tem que fazer com que o sapo desça. E conforme a historinha,
O que acontece quando o sapo desce? Ele vai se esborrachar lá no chão, né? Ele vai o quê? Ele vai entrar na viola e o urubu vai se dar conta, ou vai derrubar sem querer, e o sapo vai cair. Então eu tenho que pensar como programador e antecipar as minhas ações. Bom, quem é que vai aparecer na cena? Né? Eu posso colocar um som para deixar melhor ainda a queda do sapo. Bom, eu tenho que novamente mudar o cenário. Então, eu vou usar da seguinte estratégia. Eu já sei que eu tenho que mudar o cenário. Então, eu vou lá, eu posso parar a programação agora, ó, lá no botãozinho vermelho, e vou lá em cenário, à direita e abaixo. Ok? Selecionando o cenário, falta bem pouquinho agora, e agora eu vou me utilizar de um outro comando. Como eu vou descer do céu para a terra, eu vou usar esse comando aqui agora. Quando a tecla seta para baixo agora do meu computador for acionada, o que eu quero que aconteça no cenário? Eu quero que mude o cenário para o outro cenário. Porque agora, durante a programação, está o cenário do céu. Agora eu quero que mude para o outro cenário. Ó, eu quero que mude agora, quando eu apertar a teclinha para baixo, eu quero que apareça a selva de novo, novamente. Isso para o meu cenário. E para o meu papagaio? Ora, para o meu papagaio, eu vou selecionar o papagaio e também vai ter uma informação para ele. Quando eu pressionar a tecla do meu computador para baixo, o que eu quero que aconteça com o papagaio? Eu vou lá em aparência, à esquerda nos comandos de bloco, eu quero que meu papagaio não apareça na cena. Eu quero então o quê? Eu quero que ele desapareça. Eu quero que ele desapareça. Então, vou descer um pouquinho mais. Eu quero que ele se esconda. Eu não quero que o papagaio se encontre nessa situação. A mesma coisa para a coruja. Vou selecionar a coruja e vou fazer a mesma coisa. Quando a minha tecla do computador estiver sendo pressionada seta para baixo, o que eu quero que aconteça com ela? Eu quero que ela também desapareça. Eu não quero que ela apareça na cena. Então, eu vou fazer com que ela se esconda. Muito bem. E com o urubu, a mesma coisa. Então, vou selecionar o urubu, e o urubu também vai fazer com que, quando a tecla seta para baixo, eu quero que o urubu, vou em aparência, desapareça também. Ou eu posso fazer conforme eu estava fazendo, arrastando, né? Arrastando esses comandos para os personagens que eu quero. Então, vamos aqui, eu quero que o urubu... Vamos lá, mais um pouquinho. Eu quero que o urubu... Tá difícil aqui de selecionar. Agora vai dar. Eu quero que o urubu desapareça. Vamos pegar aqui. Aqui, eu quero que o urubu desapareça também. Bom, e quando a seta para baixo, já foi a coruja, já foi... Ok, e o meu sapo? Agora vem a grande sacada do sapo, né? Então, quando seta for pressionada para baixo, o que vai acontecer com o meu sapo? Bom, primeiramente eu tenho que pensar o seguinte, quando seta para baixo. Eu quero que meu sapo caia. Então, eu quero que ele vá lá para aquele lugar. Olha como estou arrastando o sapo. Ó. Eu quero que ele vá lá para cima. Quando
quando eu pressionar a seta para baixo, vou lá agora à esquerda no movimento, eu quero que ele vá para, agora estou mexendo com coordenadas cartesianas. Quando eu pressionar seta para baixo, eu quero que ele vá para, quando eu arrastei, as coordenadas ficaram organizadas aqui embaixo, menos 14 e 159. Lá estão elas. E eu quero também que ele deslize, porque ele vai cair. Então, eu quero que ele deslize até lá embaixo. Vou fazer ele deslizar até aqui embaixo e bater lá embaixo da terra. Quando eu coloquei ele aqui, as coordenadas foram selecionadas. Então, já vai direto. Eu quero que ele deslize. Vamos deixar ele cair bem devagarinho, né? Vamos deslizar em 4 segundos até aquela coordenada lá. E aí, quando ele tocar no chão, vamos protagonizar um som. Já estamos no final aqui agora. Vamos protagonizar um som. Vamos pesquisar um som quando o sapo bate no chão. Né? Vamos pegar o Big Boing. Vamos pegar o som Big Boing, que é um som que dá a ideia que o sapo está... Vamos voltar lá em código. Vamos em som. Então, ele já foi selecionado. E agora quando ele tocar no chão, ele vai fazer o som tal. E para dar uma cerejinha agora em cima do bolo, quando a tecla para baixo for selecionada, que vai ser o nosso penúltimo comando, quando a seta para baixo for selecionada, vamos colocar um som para dar enquanto ele está caindo. Vamos aqui pesquisar o som embaixo. E o último comando agora, o último bloco da nossa programação, e espero que tudo esteja certo, é o som, vamos pesquisar aqui, é o som Spook. Aqui, esse aqui. Vamos lá no código. Vamos aqui no som. Bom, parece difícil? Olha, é muita prática. Quanto mais mexer, eu acho que é esse aqui. Muito bem. Então, vamos tocar essa programação. Eu vou expandir aqui. E aí, vamos tocar a programação e curtam a historinha. Então, quando eu tocar na bandeirinha verde, tudo vai começar. Então, agora toda a historinha está sendo contada. O diálogo, movimentação de personagem. Isso não chega a ser uma releitura, porque são com os mesmos personagens, né? Então, é uma contação de histórias, né? Então, aí está a história completa da festa no céu. Então, tem o diálogo. Agora a festa vai acontecer, vai todo mundo lá para o céu. E agora o sapo vai se esborrachar. Pronto. Então tá aí a historinha contada através do Scratch e através dos seus blocos lógicos. Vejam, bastante comandos para o sapo, mas poucos comandos para os outros personagens, né? Então veja a potencialidade desse aplicativo. E também o quanto isso pode ser útil no desenvolvimento
desenvolvimento do pensamento computacional na escola, né? Então eu vou parar aqui com a transmissão e vejam em potencialidade. Foi um pouco comprido, né? Mas para contar uma historinha requer um pouquinho de organização, os passos, o pensamento, passo a passo, a sequência da organização do seu pensamento, e é bem isso o que a professora Leandra falou, o que requer programar, né? O pensamento computacional. Organizar, quebrar o pensamento, decompor os problemas em partes, enfim. Passo para a professora ou para o Matheus? Então, essa historinha, né, ela pode também ser recriada pelos alunos a partir de uma perspectiva, eles podem dar ou um novo final, ou um outro enredo, né? Também tem o aspecto da moral, né? Quem pode ir para o céu, né? Isso a gente vivencia diariamente no cotidiano, as crianças vivenciam isso, né? Então, tem vários aspectos. A questão do tamanho, né? Muitas vezes, a gente tem que trabalhar com perspectiva, tem que trabalhar com os tamanhos dos personagens, comparação, quem é o maior, quem é o menor, né? Então, também tem o andar rápido do pássaro ou não, a velocidade do pássaro, o deslocamento. Vários conceitos são trabalhados que são interrelacionados com outras áreas. Então, vocês percebam que a matemática, tem matemática ali, mas tem a linguagem, né? Tem a organização lógica do pensamento. Então, tem os cenários, tem o potencial de criação das crianças. Por isso que a gente acredita muito na programação, né? E acredita muito também no potencial desse software para aprendizagem. Especificamente, a gente pode trabalhar mais a matemática, né? Mas aqui a gente trabalhou também a história, o que é uma lenda, né? Que essa é uma lenda muito popular no Brasil. O que é uma lenda? Né? Então, tem vários aspectos que podem ser trabalhados em sala de aula. Para séries mais avançadas também, né? Então, tudo depende do que... o grande potencial disso é essa possibilidade de tu poder fazer escolhas, né? Escolher cenário, escolher som, escolher, né, personagens ou criar personagens. E também a possibilidade de dar um processo de autoria para a criança. Esse processo de autoria transforma, né, os nossos espaços em verdadeiros espaços de aprendizagem. Só ressaltando, professora, também, quando nós trabalhamos o Scratch, ele pode se aproximar muito da realidade da criança. Então, por exemplo, uma escola situada na Serra Gaúcha ou em outro lugar pode trabalhar com o cenário próprio da região. Então, você pode bater uma foto com o seu celular, por exemplo, da matriz central e fazer dela o seu cenário. Né? Então, aí você pode editar a matriz, você pode trabalhar arquitetura, você pode trabalhar figuras geométricas. Né? Então, tem várias possibilidades de trabalhar o local com o Scratch. E outra coisa, tudo que a criança faz pode ser compartilhado no mundo inteiro. Então, essa apresentação da Festa no Céu, eu achei mais apenas 2 apresentações no planeta dessa contação dessa história através do Scratch. Porque se você compartilha, todo o planeta que tem acesso ao Scratch pode ter acesso à sua produção, à sua autoria. E isso é muito legal, ter um trabalho desenvolvido por uma criança da escola, onde o trabalho está sendo mostrado nos 4 cantos do mundo. Né?
E o Scratch também como uma ferramenta de empoderar a criança, né? De contar a sua realidade, né? De mostrar o seu lugar de onde veio, né? Como o prof. André comentou, né? A criança pode estar recontando o seu ambiente, né? Por exemplo, coloca uma foto da sua escola e o trajeto que vai para a escola, né? A criança pode trabalhar a partir dos seus gostos pessoais, fazer as suas próprias histórias, criar jogos e compartilhar esses projetos com os demais colegas para aprenderem de forma colaborativa. Muito rico o ambiente Scratch. Pode-se levar em conta as características locais, né, do ambiente, se é um ambiente turístico, o município é de potencial turístico, ou recriar as histórias dos seus habitantes, né, com personagens. Então, e também tudo isso pode ser compartilhado, como o André colocou, né, no ambiente Scratch, onde todas as pessoas podem visualizar as histórias dos outros colegas e assim criar as suas histórias também a partir das outras. A gente aprende muito com os outros, né? Interagindo, trocando ideias. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar no chat. Tá? Em nome do grupo de pesquisa Matemática, então, gostaria de agradecer a participação de todos. Tivemos aqui altos até de 30 participantes. Ficamos muito felizes com a participação de vocês e os comentários, e estamos muito contentes. E nos colocamos aberto para possíveis dúvidas agora que vocês tenham. Acho que, Matheus, podemos encerrar, né? Você que começou, então, pode fazer o fechamento final. Então, gostaria de novo, novamente, agradecer a todos os participantes, a professora Leandra, professor André, por estar contribuindo com a gente, e o pessoal que trouxe as suas colaborações e nos acompanharam. Uma boa noite a todos e esperamos futuramente nos encontrar de novo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado pela presença. Muito agradecida pela presença de todos.